Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Estou aqui nesta manhã de terça-feira, aqui em Maranguape. Eu me chamo Sudelão de Castro e moro aqui nessa cidade serrana, linda cidade, né, da terra de Chico Anísio, grande humorista, né, também do descobridor, né, da nossa cidade, Capistrano de Abreu, também terra de Sudelão de Castro, né, como sou eu aqui, porque moro nessa cidade, nasci, cresci, amo demais. E eu estou nesta manhã fazendo essa live, né, porque geralmente eu faço elas pela parte da tarde ou à noite, mas devido a ter voltado de novo às atividades comerciais, né, que eu trabalho em shopping, a rotina lá de shopping, quem trabalha sabe como é que é. Então a gente aproveita o tempo que a gente tem. E eu quero falar nesta live, sobre umas coisas que parece que o Brasil ainda não toma exemplo, principalmente nas cidades pequenas, como é o caso de Maranguape. É de fato que desde 2014 para 15, né, há-se uma luta, e isso até aconteceu questão do próprio impeachment, e também na eleição, que agora, em 2018, estamos vendo que realmente a Sérgio Moro teve uma parcela né, de culpa, né? Agora ele é sócio-diretor de uma empresa que vai defender interesses da AOS e da Odebrecht, né? Então a gente sabe que as eleições aí tiveram realmente intuito de beneficiar alguém. Mas nós vamos falar sobre candidaturas laranjas, principalmente santinhos superfaturados. Aqui no Ceará a gente chama aquele, né, panfletozinho de propaganda de número de candidatos de santinhos. Sabemos muito bem que muitas gráficas são utilizadas para dar um valor X, receber o dinheiro e repassar. É uma prática de corrupção. E também essas questões das mulheres ser colocadas dentro dos partidos, né, para fazer o coeficiente lá, para colocar o número partidário, e acabam transformando em laranja. A gente viu isso que pós eleições de 2018, isso foi noticiado, foi investigado, crime, não é? E as autoridades vêm combatendo. Aqui em Maranguape, sim, teve a velha prática disso. Eu estou chegando informações dos grupos de WhatsApp sobre candidaturas laranjas de Maranguape e sobre produção de santinhos superfaturados. O que é o que eu tenho a dizer sobre tudo isso, na minha opinião? Primeiramente, eu fico triste em saber que ainda não estamos tendo efeito positivo no combate à corrupção. Eu fui candidato a vice-prefeito aqui em Maranguape, num partido sem recursos, com vários candidatos a vereadores que também não disponibilizavam de grandes recursos para fazer suas campanhas, mas foram com a cara e a coragem, com boa intenção, tentando convencer a população na conscientização do cuidado de escolher bem seus representantes, e nos deparamos, infelizmente, com uma Câmara Municipal deixando 13 dos 19 vereadores, colocando uns já conhecidos e até com problemas que tiveram no passado na justiça, e um ex-prefeito que também teve problemas na justiça, né, tanto na cidade de Maranguape também quanto na cidade de Maracanaú, essa família toda, e o povo colocaram de volta. Então, acho que Maranguape não está acompanhando esse processo de mudança. O que eu esperava, e de forma bem decepcionada, é que pudesse haver um combate de fato sobre as questões das candidaturas laranjas, onde recursos vêm para partidos onde tem um número X de mulheres. Soube que algumas mulheres não foram beneficiadas em suas campanhas, uma delas veio até me contar. Vi o recurso, veio o dinheiro, mas esse dinheiro não foi disponibilizado para um determinado grupo de mulheres, mas outros grupos, principalmente os homens, tiveram investimento maciço para que pudesse ter campanha feita. E por último, né, chegando a conversa de santinhos superfaturados, é que você contrata por um valor, paga a gráfica e limite uma nota fiscal com o dobro, triplo, quadruplo do valor daquilo que foi acertado. Maranguape,
como pode uma cidade pobre e desenvolvida, uma cidade que sofre com problema de corrupção, com um atraso, com má gestão, com uma Câmara Municipal deficitária e com poder executivo omisso? E essa é a minha cidade. 169 anos de puro atraso. Se tivéssemos consciência do que o nosso voto pode beneficiar a nossa cidade, o nosso voto correto, consciente, eu acho que hoje seríamos uma cidade bem diferente. Mas o modo arcaico, coronelismo, né, na questão da escolha de representantes do Maranguape, principalmente por nomes fortes e poder aquisitivo, ainda nos coloca em um município pobre e atrasado. Mas também posso concordar com a população em si que os nomes novos talvez não despertaram entusiasmo, admiração da população maranguapense, até porque leva-se tempo, né, para você mostrar boas ações. Mas no período desse ano de 2020, como candidato a vice-prefeito, eu mostrei para todos que eu sou uma pessoa honesta e eu não aceito corrupção. Eu não compactuo com ilícitos e não aprovo o errado. Busco a divisão igualitária aos nossos candidatos que disputaram para vereador, no partido no qual eu estava afiliado. Agradeço cada um pelo empenho, o esforço, pela votação que tivemos. Foi realmente um trabalho de equipe, um trabalho de cada vereador, de cada membro da família desses candidatos a vereadores, porque eram nomes, né, desconhecidos, novos, e uma campanha com pouco recurso não dava para abranger um município desse que é maior do que a própria capital, né, de Fortaleza. Maranguape é grande. Maranguape tem capacidade de caber aqui tranquilamente 4 milhões de pessoas, mas só mora nela 128 mil. Mas por que mora tão poucas pessoas? Porque a cidade é atrasada e desenvolvida. Então quem é que vem morar aqui? Fora que nós temos um outro problema grande, que ela está sendo dominada pelas organizações criminosas, e isso realmente afasta pessoas que querem morar numa cidade dessa tão linda. E não há desenvolvimento. Não adiantou realmente falarmos de boas ideias e propostas, de desenvolvimento, de pessoas da terra, filha da terra, né, qualificadas para assumir tais funções. Muitas pessoas se decepcionaram. É uma eleição meio diferente das demais. Claro, de fato, a gente estamos num ano de pandemia, algo incerto. E cidades como Maranguape, principalmente seus distritos que são muito pobres, visam essa questão do poder aquisitivo, esse nome do status. É lamentável. Mas o que falar quando esses mesmos políticos se utilizam de recursos públicos? Porque fundo partidário, fundo eleitoral, é dinheiro público. Não é um dinheiro que vem e cai do céu, até porque se fosse de instituições privadas, que é proibido, mesmo assim, por lei, deveriam ser prestadas contas. Mas aqui no Brasil sempre há um jeito de driblar a fiscalização. E Maranguape não seria diferente. O que está chegando a mim, e até de forma envergonhada, eu fico ouvindo sobre candidaturas laranjas e santinhos superfaturados. Eu não compactuo com nenhum dos dois. Acredito, fielmente, que o partido no qual eu estava realmente disputando as eleições seguiu realmente aquilo que havíamos plantado. A questão da política limpa, sem ilícitos. Porque, afinal de contas, se estávamos combatendo aquilo que era errado, qual era a nossa justificativa em continuar com os mesmos erros? Eu falo e repito novamente para vocês. Eu sou uma pessoa honesta. Eu não compactuo com ilícito, corrupção, com algo errado. Eu não aceito, eu não busco isso. Eu não quero vantagens públicas, eu quero uma mudança no meu município. Eu sou um administrador de empresa, com uma pós-graduação em estratégia empresarial, com experiência de gestão em empresas privadas. Um município desse, estando nas mãos de pessoas certas, é um município que tem uma possibilidade de ter um crescimento pujante, um desenvolvimento histórico. Afinal de contas, temos todas as condições necessárias para o desenvolvimento municipal. Mas é necessário que tenha um gestor que tenha visões futuras e que sabe realmente ter o tato da gestão pública. Temos pessoas que vivem de política em Maranguape, que não sabem fazer outra coisa a não ser viver da política de Maranguape. Se pelo menos trabalhassem, desenvolvessem, a gente poderia ficar até calado.
mas são várias gerações fazendo as mesmas práticas. 169 anos, um município pobre, sem recurso, sem investimento, sem nada. Eu não acredito que o ex-prefeito possa fazer um bom trabalho, porque eu, como um bom administrador, não contrato ex-funcionário que não teve bom desempenho. A não ser que seja para uma outra função, não para a mesma. Mas temos ainda na nossa política essa questão de escolhermos pessoas achando que melhoraram, são boazinhas, a gente dá uma chance no final das contas. Eu quero acompanhar de perto o que vai acontecer com essas candidaturas laranjas, porque precisa ser investigado pela polícia. E também pessoas e partidos que estão chegando também falando que houve santinhos superfaturados. Não, o que é isso? Nós em 2018 nos mobilizamos no país todo contra isso. O combate da corrupção, do desvio do recurso do público, do dinheiro gasto, que é dinheiro público, que poderia estar sendo pessoas na área da saúde, na educação, melhorando o país, sendo gasto em eleições, 3 bilhões gasto numa eleição para rasgar sim, desviar. Como vamos mudar esse país? Um país composto por mais de 5.000 municípios e nós ainda não temos a preocupação de mudarmos os nossos municípios e colocar pessoas certas. Não, porque como vamos mudar o país se a estrutura dessa pirâmide, que são os municípios, são contaminados por corrupção? Aí você quer que a esfera estadual e federal não seja corrupta? Se você elege a municipal, vocês sabem onde a corrupção da esfera federal e estadual é alimentada? Na municipal. É aquele velho vereador corrupto, é aquele velho prefeito corrupto que alimenta o deputado estadual corrupto, que alimenta o deputado federal corrupto, o senador corrupto e muitas das vezes o próprio presidente corrupto. É uma estrutura bem montada. Ninguém quebra de cima para baixo, mas se fizermos a parte de baixo em que ela possa ser consciente, a gente muda. Mas esse ano, eu sou justo e quero falar algo. Foi o ano que eu mais vi eleitores corruptos. Vimos na intenção de combater a corrupção e encontramos eleitores corruptos. Esses eleitores estavam dispostos a vender seu voto por qualquer dinheiro. E venderam seus votos para 2, 3, 4, 5, 6, independente do número de candidatos. O importante era ganhar dinheiro. E este tipo de eleitor que precisamos realmente tirar dos bons eleitores. Esse tipo de eleitor, ele não é um bom exemplo nem para sua família, porque seus filhos crescem copiando o estilo do pai. E na época da eleição que se ganha alguma coisa, carrada de tijolo, cimento, areia, terreno, moto. Teve gente que ganhou moto em Maranguape. E não foi uma moto baixa não, uma Bros, moto mediana, cara. A compra descarada de votos. Cabos eleitorais correndo desesperado madrugada dentro, entrega de cesta básica. Pelo amor de Deus, aonde vamos chegar? Aonde iremos parar? Distritos de Maranguape, Ladeira Grande, Alagoa do Juvenal, cada vez mais pobres. Há gente que chorou em distritos que não conseguiu eleger um representante. Até também seus representantes não eram boas figuras. E aqueles mais honestos foram sufocados pela compra maciça dos corruptos. Aí como é que você quer que esse Maranguape possa dar boas condições para você e seus filhos? Vocês não pensam não, quando ficarem velhos, em uma cidade pobre sem um hospital? Vocês que votaram esse ano, que venderam os seus votos, vocês não imaginam não como será daqui 10, 15, 20, 30 anos? Vocês na fila da UPA ou no Gonzaguinha sem nenhum medicamento ou atendimento? Vive o hoje, esquece o amanhã, é assim que funciona? Como é que ficam as condições dos seus filhos numa cidade dessa? Vai crescer, vai arrumar um emprego fora e vai morar fora de Maranguape? É assim que está sendo no nosso município?
Porque a minha mãe constantemente insiste que eu vá morar em Fortaleza, próximo a ela, porque Maranguape não tem condições para mim, porque eu trabalho e estudo em Fortaleza, assim como eu sei que tem muitos. Mas como muitos que amam essa terra, insistem em ficar nela, em lutar, em desenvolver uma cidade tão linda, cidade tão bonita, cheia de recursos. Quais foram as vantagens de trazer algo velho para gerir este município com uma experiência perigosa? Não, mas aqui a gente é a cidade dos avessos. Eu sempre falo, Maranguape é a cidade dos avessos. O que dá certo em outro lugar, tenho certeza que aqui as pessoas querem fazer errado. Querem. Vocês sabiam que Maranguape tem uma infraestrutura muito melhor do que o Maracanaú? E nós somos próximos de várias coisas que nos beneficiam mais do que o próprio ex-distrito de Maranguape, que agora é um conjunto industrial chamado Maracanaú. Mas por que Maranguape não cresceu? Olhe bem os nomes. Puxem os nomes de 1980 a 2020. Vejam os nomes. Busquem as histórias desses nomes. E aí vocês vão saber. Porque esse ano, Maranguape conheceu um filho da terra que conhece amplamente a história da cidade e todos os distritos e bairros dessa cidade. Porque foi criado em 2 distritos e andava a pé, o Maranguape todo com meu pai, porque éramos agricultores, né? Plantava no inverno e no verão cuidava de gado. Isso não era um filhinho de papai que andava em asfalto com carro. Eu conheço palmo a palmo a cidade, mas não é passeando não, é trabalhando. E meus pais incentivaram muito que eu chegasse à universidade, porque não queria que eu tivesse aquela vida sofrida assim como meus irmãos. Mas e os demais filhos da terra de Maranguape? Vamos continuar aceitando candidaturas laranjas em Maranguape e santinhos superfaturados? Sabemos muito bem que esses recursos que demandam de dinheiro público gastam em eleições, tiram vidas. Eu já falei quantas vezes esse dinheiro não poderia ser investido na área da educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. 3 bilhões, orçamento maior do que qualquer um dessas pastas que eu falei. Nem a própria saúde, na qual muitos brasileiros necessitam, recebe tamanho investimento bilionário para eleger corruptos. Eu sou, e vou voltar novamente a falar novamente, eu gosto desses adjetivos. Eu sou honesto. Eu odeio a corrupção. Eu combato o errado. Eu não aceito. Eu não defendo ideologias nos quais tem a corrupção como bandeira, a enganação, a mentira, a falácia. Eu apareci na cidade querendo mudança. Não foi um que caiu de paraquedas. Eu conheço o processo histórico da cidade, eu conheço o processo de atraso, eu que tenho experiência em gestão. E uma das melhores intenções que eu tinha era desenvolver a cidade, ajudar a crescer com ela. E fizemos o nosso trabalho, e eu quero agradecer a cada candidato a vereador no nosso partido pelo trabalho de equipe e nos dar aquela quantidade de votos. Foram todos vocês, junto com amigos e familiares, mesmo em pequena quantidade, mas foi um esforço de cada um que ajudou a termos essa votação. Estávamos buscando uma mudança. Essas votações acabaram tirando o prefeito atual, mas infelizmente favorecemos o ex que acabou entrando. É 6-6, todo mundo fala, eu não posso fazer nada porque conforme a lei eleitoral, o município não tem segundo turno, então entra aquele mais bem votado. 33%. É muito pouco a quantidade de pessoas que buscaram um representante no número maior que temos de maranguapenses. Mas é um processo democrático. Mas esse mesmo processo democrático às vezes nos coloca em situações que a gente somos obrigados a conviver com o errado. Não pela nossa vontade, mas forçado, porque existe uma lei e que determina que um período de tempo aquela pessoa possa governar tais cidades. Eu deixo minha opinião muito forte sobre essa questão do combate à corrupção. Independente de que lado você esteja. Eu odeio lados. Ninguém cresce dividido, se cresce junto.
Então esqueça essa história de esquerda, direita, sempre o raio que parta. Se você é uma pessoa honesta, você vai combater a corrupção aonde você estiver. Porque as esferas políticas do nosso país, todas elas são contaminadas. Mas para que a gente possa tratar dessa contaminação, da corrupção, para que esse país de fato possa crescer, é necessário que cada um em seus determinados lados lutem contra a corrupção. E a corrupção é o desvio de recurso público, é candidatura laranja, você pegar mulheres para colocar no partido para ter um determinado número de pessoas, é também a questão de santinhos, superfaturado, bandeira, essas coisas, questão de dinheiro público. Então a gente precisa de fato combater. A luta, ela vai permanecer. Daqui a 2 anos estaremos enfrentando novamente um processo eleitoral para deputados, senadores, governadores e próprio presidente. E vamos implantar, fazer crescer esse processo de combate à corrupção. Vamos lutar. Não é fácil, é um processo a médio e longo prazo. Não devemos aceitar nenhuma forma de corrupção. E devemos ser críticos, observadores e cobrar dos nossos governantes. As pessoas que se apresentaram para cargos públicos nos quais não ganharam, que têm boas intenções de lutar contra a corrupção, que sejam a oposição, atuante, limpa e consciente. Aqui em Maranguape eu serei sim um fiscalizador e estarei de olho naquilo que acontece no Executivo e no Legislativo de Maranguape. Porque eu não preciso mais me apresentar aos nossos conterrâneos, nossos maranguapenses, de que eu conheço política e sei muito bem os procedimentos. E espero unir com outras boas pessoas que queiram Maranguape melhor e a gente assim lutar, pela nossa cidade. É isso que é importante. Eu espero que a gente possa um dia, não só para o Maranguape, mas para o Brasil todo, olhar que nós conseguimos vencer o mal, o câncer chamado corrupção. É muito chato quando as oportunidades elas se vão quando a corrupção entra no lugar dela. Só eu vou me despedir aqui, isso aqui foi só uma opinião daquilo que eu acho que não é correto, aquilo que se desvia recurso público, aqueles que se utilizam de mentiras, esse processo eleitoral que sempre busca uma renovação, mas na verdade sempre está atrelada ao ilícito, ao errado, ao corruptivo. E eu acredito que tem muitos maranguapenses que pensam como eu e que buscam essa mudança e não aceita isso. É uma crítica, mas é uma crítica que possa vir realmente ajudar a conscientizar a população. Entendeu? É uma crítica que vai melhorar as escolhas das pessoas e a gente precisa pontuar. A gente tem que realmente ter isso como uma bandeira ascendente ao combate dessa maldita praga chamada corrupção, que ela está em todas as esferas. Até na hora que você está sendo multado, que você dá uma coisinha pro guarda para se livrar da multa. Isso aí é uma corrupção. Será que a gente não vai conseguir se livrar disso? Nós temos orgulho desse jeitinho. Você sabe, o jeitinho brasileiro foi um pseudônimo que deu para a corrupção. O jeitinho, o raio que parta. Jeitinho e corrupção. Vamos lutar contra esse jeitinho, vamos ser parecido com os japoneses ou com os alemãos, Vamos realmente combater de fato aquilo que a gente acha que está se livrando, dando um desperto. Você não está dando um desperto, não. Deixa eu ver, para terminar isso aqui. Quando um político que ele vem dizer que vai te ajudar, principalmente que isso acontece em questão da rede de saúde, não, eu vou arrumar consulta para você, vou colocar você na fila, na frente, para você fazer a operação. Saiba que muitas vezes, se ele não está levando para uma instituição privada, mas para a pública, ele está tirando a vez de uma pessoa que está na fila. E por causa desse jeitinho desgraçado, que ele coloca uma pessoa na frente, aquela que estava para receber a oportunidade, muitas vezes morre, porque era aquela hora que ela precisava.
para ser operada, para ter tratamento. É esse maldito jeitinho que nos afunda. Porque se tivesse vergonha no nosso sistema, se mesmo quando chegasse lá, as pessoas responsáveis diriam: vai lá para o final da fila. Só existe corrupção porque tem os eleitores corruptos, os mesmos que passam 4 anos reclamando de pouco investimento na área da saúde, da educação e etc. Exatamente, Gleiciele. Um prazer ter você aqui nas lives. É essa corrupção que eu acabei de falar na parte do vídeo, desses eleitores que acabam sendo mau exemplo até para seus filhos, que crescem achando que a eleição é uma oportunidade de ganhar qualquer coisa. Eu não quero perder meu voto, eu quero ganhar qualquer coisa. Um saquinho de cimento, areia, barro. Vende a sua dignidade por mixaria e, pior, com o próprio dinheiro dele. Gleice, há quanto tempo o Amanaré, São João da Amanaré, o Itapaiba do Sul, Lagoa, Rato, esses distritos mais próximos, né, naquele quadrante lá, necessitam de um posto de saúde 24 horas, de um posto policial, de emprego principalmente, que distritos cresceram populosamente e sua população jovem está desempregada? Não pensam nisso. Pensam no que eu posso ganhar na eleição. Gleice, eu estou aqui falando sobre a questão das candidaturas laranjas e do superfaturamento de santinhos. Mas a gente sabe que não existe só o superfaturamento de santinhos. Das bandeiras, carro de som, do pessoal, tudo. Tudo no intuito de desviar recurso público do fundo partidário ao fundo eleitoral. Eu não compacto com isso. Não aceito isso. Eu quero algo novo, uma mudança de verdade. Acho que eu sou muito romântico em relação sobre as mudanças ou combater a corrupção. E muitas vezes, por eu estar dentro desse processo político, viu, Gleice? Muitos achavam que eu queria ser igual os que estavam lá. O que não faltou esse ano, Gleice, foi eleitor perguntando quanto que eu tinha ganhado para colocar no bolso. Aqui eu saí candidato à minha esposa, quanto embolsamos? Nada. Nada. Eu não preciso roubar para viver. A gente estava lutando por uma mudança. A Gleice tinha um amigo candidato a vereador que estava lutando por mudança. Né? Sim, teve pessoas que não obtiveram o próprio voto, nem disfarça. Aí, meu irmão, fica difícil de você defender a pessoa. Você leva em relação àquilo. Vamos lá. Meu partido teve uma votação pequena. E todos os candidatos mulheres tiveram aquele voto dentro da realidade. Mas o que falar em partidos que tiveram grandes votações, onde candidatos não tiveram nem o próprio voto? Será que essa pessoa realmente estava compromissada com as causas dela, o fato dela vir candidato? Ou ela esqueceu, não, eu vou mais tarde, depois eu voto? Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Tem que acabar com essa baderna. Não, e outra coisa que está chegando nos grupos, que está saindo, é que houve, né, orçamento superfaturado de material gráfico. Material gráfico, santinhos, bandeiras, etc, coisa e tal. E o porquê disso? O porquê disso? E para onde vai esses recursos? E o dinheiro que vem das mulheres, existe um valor específico para as candidatas? Quem se beneficia com isso? Quem utiliza isso? Quais boas intenções os presidentes desses partidos fazem com esse dinheiro? Não vamos conseguir combater a corrupção? O Maranguape foi para uma eleição com partidos mistos, esquerda com direita e o raio que parta aqui no meio, e ambos fazendo as mesmas coisas sem disfarçar. Você tem a vergonha de desviar recurso público? A gente precisa combater, mas a gente tem que combater realmente primeiro, como você falou, os eleitores. As pessoas recebem dinheiro, as pessoas nem recebem dinheiro, as pessoas se vendem. Se vendem. Buscando qualquer mixaria. E passam 4 anos reclamando por falta de educação, falta de segurança, falta de saúde, falta de emprego, falta de infraestrutura. Como essas pessoas que se vendem podem reivindicar e reclamar algo que elas não querem?
O corrupto só existe porque o eleitor corrupto também existe. O político corrupto só existe porque o eleitor corrupto também existe. Porque político corrupto não vai tentar comprar quem não é corrupto, ele tem medo. Ele tem medo de ser filmado, de ser gravado, ele tem medo de ser denunciado. Ele tem medo. Ele vai atrás daquele que é fácil. Aquele carente, aquele humilde, aquele necessitado. Ele usa a própria dificuldade da pessoa para que ela se venda. E a pessoa recebeu o dinheiro que era dela, porque político nenhum compra com o dinheiro dele. Estou para ver alguém pegar seu próprio dinheiro e fazer isso. Ela compra com dinheiro público. E a pessoa acha que deve o favor e vota naquela pessoa. Você está elegendo um bandido que vai te roubar. É um grupo grande que a gente só consegue destruir se a população se conscientizar. É isso que eu queria. Em 2008 eu disputei, era muito menino, muito moleque, a eleição aqui no município de Maraguape. E o meu partido tinha muita gente controversa. E eu brigava com eles lá dentro. Eu passei um período fora. Fui convidado novamente, me encantaram com o projeto, depois me chamaram para vice, briguei pela causa, com alguns desacertos, mas com boas intenções. E aí eu, achando que a cidade tinha se desenvolvido, melhorado, foi até pior do que aquele ano. Mas diferente, naquele ano que não tinha maturidade, experiência, essa agora eu não desisto, vou até o final. Porque são as vozes dos honestos, dos justos, que quando se calam, os corruptos se levantam. Quem vende o voto não tem moral nenhuma de cobrar alguma coisa ou mesmo reclamar. E o pior, Gleice, são essas mesmas ditas pessoas que reclamam. Esses que vendem o voto. Esses que vendem o voto. Pode prestar bem atenção. O mesmo que reclama é o mesmo que está sendo comprado. E você preste atenção porque as figurinhas são iguais. E você busca uma justificativa. Eu tento encontrar uma justificativa para um município de 169 anos, quase 2 séculos, ser tão atrasado. Eu tento encontrar. E a única forma que eu encontro nessa matemática, nessa inequação desproporcional, é a corrupção em Maraguape. Eu já tentei N motivos encontrar o porquê que Maraguape não se desenvolve. Aonde municípios vizinhos a nós, como Itaitinga, Pacatu, Eusébio, Queiroz, Horizonte, São Gonçalo do Amarante, até Pecém, se desenvolverem em Maraguape não. Maraguape foi o primeiro município a ter um conjunto industrial. Sim, Maracanaú era nosso. Maraguape foi o primeiro município a ser o grande produtor do algodão na época do ouro branco, meu irmão. Leia os livros de história, pelo amor de Deus. Maior produtor de frutas. Cidade em crescimento pujante. Até meados de 70. Começou no final de 40. Pegou o auge todo de 50 e 60. Quando chegou 70, na metade de 70 as coisas desandaram. Mas foi com o tombo na década de 80, de 1980, com um determinado grupo familiar vindo para a nossa prefeitura, que o negócio desandou. De lá para cá as coisas, porque descobriram-se que a melhor empresa para determinados grupos políticos de Maraguape é a prefeitura ou a Câmara. Você não paga funcionários com seu dinheiro, você não paga impostos, mas você recebe os proventos de forma ilícita. Enriquecimento. A cidade parece que não abre, não aprende os olhos. Assim, sabe? Não aprende com os olhos o que está acontecendo ao seu redor. É incrível que nessa mesma eleição, na qual eu peguei muito eleitor que me pediu voto, eu mandei eleitor criar vergonha. Assim, me pediu dinheiro para comprar o voto dela. E se pelo menos 20 candidatos fizessem igual a mim, o povo ficaria com medo. É porque quando vê que é um candidato, já querem uma conversa pé de orelha, pé de ouvido.
Fizeram isso comigo e ouviram que não era para ouvir. Mas parece que eu sou pouco. Meu exemplo é pouco na cidade. Porque o máximo, né, aqui que tem, a quantidade grande, é dos que te compram. Até com uma bicada de cachaça, paga uma dose, bota em mim. Compra meu bujão de gás. Me paga R$200 para eu colocar a sua bandeira aqui no meu telhado. Aí fica um festival de bandeiras. Parece até carnaval. Consumo de bebida. Eu nem sabia que a eleição era período de carnaval. Porque carnaval é uma semana. A eleição 45 dias. 45 dias de carnaval? Quem paga isso? Que investimento louco é esse? De onde é que vai tirar? Nunca se perguntaram, não? O partido fez uma campanha com um recurso de menos de R$30 mil. E os que gastaram milhões? De onde vai tirar este dinheiro? Não, ninguém nunca se perguntou? Eu não dou chave na cidade para corrupto fazer o que querem, não. Tanto os de fora quanto os de casa. João Procheiros não é de Maranguape. Como muitos deputados federais e estaduais que vêm aqui, e também não são de Maranguape, recebem o voto maranguapense e vai embora. E o que falar do próprio filho da terra, Raimundo Gomes de Mato? Muito tempo, décadas como deputado, alguma melhora para o município de Maranguape? E onde andam? E onde foi parar as emendas parlamentares? Investimento na casa dos bilhões que sai de Brasília para poder irrigar os municípios com obras federais? Onde é que foi parar tudo isso? Não, porque nada justifica 169 anos em Maranguape ser atrasado. Cara, não existe um ponto na nossa história recente que a gente possa se orgulhar. É preciso voltar na década onde os meus avós eram adolescentes. E foi um período curto. Eu cresci numa cidade sem oportunidade. E fui buscar em uma cidade vizinha, Fortaleza. Tem jovens, crianças e jovens crescendo nesse mesmo município que eu cresci sem oportunidade. E vai ficar nisso? Vamos ter que ficar calado? Não! Saiba que esta Câmara que foi eleita e esta Prefeitura não terá sossego porque nós seremos voz ativa. E quando eu falo nós, eu estou falando eu e gente honesta. Que eu sei que nesse Maranguape tem. Maranguape só retrocede mesmo, Gleice. É incrível. Não, eu vou lhe falar algo que eu presenciei. Eu vi Pacatuba, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga, Pacajus, Horizonte até Ocara, tudo na direção da Estrada do Algodão. Quando eu não ia com meu pai, né, ou com meus tios, meus avós, municípios pobres. Em Maranguape, na frente deles, era uma cidade. Eu morando no Itapaiabuçu, queria morar em Maranguape porque eu achava que era uma cidade grande. Eu chego em Maranguape, me deparo que não é, aí corro pra Fortaleza. Aí como eu nasci aqui, tenho amigos aqui, a minha vida tudo é aqui de Maranguape, aí Itapaiabuçu. Eu disse, não, eu amo minha cidade, eu vou ficar aqui, vou lutar por ela. Que adianta eu lutar sozinho com uma ruma de gente aqui que quer a destruição da cidade? Quando vocês elegem esses grupos familiares políticos arcaicos, conhecidos, vocês não estão contribuindo para a melhora da cidade, vocês estão contribuindo para a destruição. Para destruição. Porque tem gente boa nessa terra que se tivesse dado a oportunidade fariam boa coisa para essa terra. Seriam bons vereadores brigando pelo povo, seriam bons prefeitos lutando pelo desenvolvimento. Se o Maranguapense tivesse realmente um pouquinho de vergonha, faria diferente e não votaria nos mesmos. Como pode uma Câmara com 19 conhecidos que não ajudaram o povo e elegem 13? E ainda elegem um que era conhecido e teve até problema judicial no passado. Então foram 14. E o que falar dos prefeitos que tínhamos? Pelo amor de Deus, era o pior com o menos ruim, ganhou o menos ruim. Isso entrou para a história, até meme virou. Será que o Maranguapense não leva a sério a política? É essa política que mata gente no hospital, na UPA e no Gonzaguinha?
que mata gente nos distritos com fome, que quebra a esperança de jovens que não arrumam emprego e entra para o crime organizado. Pelo amor de Deus, vamos ficar até quando batendo na cara do povo para o povo se acordar? Por causa de uma bicada de cachaça, por causa de um saco de areia, de cimento, de tijolo, pelo amor de Deus. Somos os fiscalizadores, não passa pano para ninguém. Se estiver certo, parabéns, mas se estiver errado, eles estão lá para nos representar e não representar em benefício próprio. Exatamente, Gleice. Eu gosto do seu posicionamento. Eu gosto do seu posicionamento porque é muito idêntico ao meu. Gosto de passar pano? Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Nós colocamos pessoas na prefeitura de Maranguape, ou semi-analfabetas, ou com estudos acadêmicos duvidosos. E pior, nenhum com experiência em área de gestão. Nenhuma. E a experiência foram dadas e afundaram o nosso município. Que é isso, pessoal? Verbas federais é que sustenta esse município. Que vergonha! Não é nem para desenvolver o município, é sustentar. Se as verbas federais viessem para desenvolver ou progredir o crescimento, era algo extraordinário, mas vem simplesmente para sustentar um município. Eu não sei nem como é que os nossos comerciantes conseguem sobreviver num município desse. Eu não sei. Não sei mesmo. Os pequenos empreendedores. Nesse Black Friday eu tive a oportunidade de ver muita gente de Maranguape sair de Maranguape para comprar em Maracanã e Fortaleza. Por que não em Maranguape? Não, porque em Fortaleza ou Maracanã. Nem isso a cidade consegue reter o recurso, o pouco recurso que tem na cidade. As pessoas foram comprar nos municípios vizinhos. O que falar dessa maldita passagem alta? E ela tem solução. E nem precisa falar com o governador. É apenas fazer um novo terminal rodoviário saindo do terceiro anel jogando para o segundo anel, que é lá no Novo Maranguape. E criando ligações para dentro da rodoviária, fazendo como se fosse terminais, algo parecido que há em Maracanaú, em Fortaleza. Tem como melhorar a cidade e ajudar. Mas como você falou, Gleice, se o povo ficar se vendendo aqui, ninguém consegue nada. Vou fiscalizar, vou fazer a minha parte. Né? Eu sei que tem muita gente boa que vai cobrar. As redes sociais está para isso. Eu tenho essa responsabilidade porque saí de uma campanha como vice-prefeito e não vou ser omisso. Vou cobrar, vou exigir, vou postar e vai ouvir. Porque a gente precisa combater a corrupção. Nem que seja primeiro no Maranguape. A gente combate aqui no Maranguape e a gente consegue combater no estado e no país. Quando a gente começar a ver gente que se utiliza em candidatura laranja e superfaturamento em material gráfico, responder eleitoralmente seus crimes, aí a gente começa a ver progresso. E eu vou comentar, tá da hora os seus argumentos, é bom, isso enriquece, né? Porque Gleice, algumas pessoas acompanham políticos porque eu posso dizer que são babões, né? Porque não ganham nada, nem as ideias dessas pessoas, desse grupo de políticos ouvem, né? Então acompanha pelo nome, pelo status, pelo dinheiro. E eu quero as pessoas que me acompanham pelo aquilo que eu realmente defendo, que é certo. Eu quero pessoas que sigam e comentem comigo, que eu possa ouvir de cada um. E quando você ouve a população, você consegue entender o problema. Mas quando você só ouve o seu próprio umbigo, aí você não ajuda ninguém. As minhas críticas, as minhas pautas é dentro de uma coerência que poucos maranguapenses envolvidos com a política tenham, né? Que tenha isso. Pouquíssimos têm essa mesma visão coerente de cobrar, de combater.
É isso que eu quero. Não quero só ser uma ilha, eu quero ser um continente, junto com bons maranguapenses, a mudar. Esse ano foi o que eu vi nas ruas, os maranguapenses falando do prefeito Colatina. Diga aí, por que você também não muda? Para Maranguape ter algo parecido, não precisa ser nem igual a ele lá não. Que a gente também pode ter uma pessoa até melhor, não necessariamente igual, mas que também o mesmo compromisso, né, de lutar por Maranguape, de desenvolver a cidade. A gente tem. Ou então uns que falaram como o Roberto, né, Pessoa do Maracanã. Eu digo, olha, eu tenho as minhas desavenças com a questão do que ele fez, mas em relação ao desenvolvimento da cidade, beleza, ok. Mas podemos ter alguém melhor, nunca igual aos outros, mas melhor. E tem gente boa nessa terra. Eu garanto que muitos candidatos a vereadores que vieram, que tiveram bons projetos e estavam bem intencionados, não tiveram oportunidade porque as pessoas deram prosseguimento a determinados políticos conhecidos nossos. O que adiantou gritarmos que foram estes mesmos que votaram em projetos que só prejudicam Maranguape? O pessoal quer o prefeito de Colatina, mas não vota como o povo de Colatina. Sabe as palavras, Gleice? Sabe as palavras. O povo quer um prefeito de Colatina. Se Sérgio Meneghel tivesse sido candidato a Maranguape, ele ainda tinha perdido a eleição. Tinha, sabe por quê? Porque ele não ia dar dinheiro, só isso. Porque o povo não é daqui de Maranguape, não é de Colatina, só isso. Então Sérgio Meneghel ia perder a eleição em Maranguape, é a verdade, pessoal. Era verdade. Porque ele ganhou uma eleição lá em Colatina, cidadezinha do Espírito Santo, não teve recurso milionário, não comprou e ganhou, porque o povo lá é diferente. Ele vinha para Maranguape, ele faria o mesmo trabalho e ia se decepcionar porque o povo não vota. Porque ensinaram os maranguapenses a ser corrupto. Esses políticos que estão na nossa Câmara, na nossa Prefeitura, ensinaram o povo a ser corrupto. E pagam por isso. Porque cada eleição deles, eles têm que gastar. Eu soube que teve candidato a vereador que o pai pagou 1 milhão para a campanha. 1 milhão? Que é isso? Sabe quanto é o salário de um vereador aqui em Maranguape? 9 mil reais. Faça os cálculos. Quanto é que esse cidadão vai ganhar em 4 anos? Isso com férias, hora extras, se não desviar nada. Não dá para pagar. Chega a ser 1/3 daquilo que ele gastou. Mas ele investiu 1 milhão. Por que 1 milhão? Porque as pessoas não se perguntam por que tanto gasto em uma campanha para um cargo que vai te pagar tão baixo daquilo que tu gastou. Cresceu dentro da política, vendo o pai sendo político, e não procurou uma outra profissão e assumiu o cargo do pai. Está no 3º mandato. Negócio de família. Eu já falei que em Maranguape aqui, certas famílias viram a política como a melhor empresa. E passam de pai para filhos. Ou de irmã para irmã. Não é não, Gleice? Que fala aí do caso de Manari? Fica difícil, pessoal. Fica muito difícil. Mas eu não desisto. Eu acredito, eu tenho esperança. Eu acho que eu tenho muito a contribuir para essa cidade. E eu quero muita gente junto para contribuir também. Vai vir um pleito para deputado federal e estadual. E tenho intenções claramente, abertamente, de vir disputar para cá para deputado federal. Encher o saco de quem quer trazer deputado federal e estadual de fora. Já tem uma pessoa que está comigo que vai vir também candidato estadual. O que nós precisamos é evitar que os votos dos maranguapenses vá para candidatos de fora que não ajudam a cidade, né? Que a gente possa frear a compra de voto, a venda de voto, desvio de recurso, os materiais gráficos subfaturados, as candidaturas laranjas. A gente só precisa de homens e de mulheres de caráter. E aqui na cidade tem muito. E são esse tipo de pessoas que não se envolvem na política. Não se envolviam, agora estão se envolvendo. Porque chega um período que você não aguenta mais. Você tem que partir para o confronto. Porque não pode ser aceitável isso que está acontecendo em Maranguape. Isso não pode mais ser aceitável. Essa gestão que vai entrar agora não vai ter sossego. Como a outra não teve.
E essa não terá. E essa ainda terá duplamente com desconfiança do maraguapense, porque a sua base pode até ter gritado amores, mas o restante dos maraguapenses não, e vão ficar de olho bem aberto. Será fiscalizado duplamente. E agora com pessoas que sabem falar, entendem política e está aí para observar. Né? Eu vou agradecer a participação de todos vocês, principalmente da Grécia aqui, que ela sempre está comentando. Eu adoro essa minha amiga. Né? A gente está aqui realmente para fazer um trabalho de conscientização. Há muito tempo já faço isso. Estou com outro probleminha grande, viu, Gleice? O Facebook agora só vive bloqueando meus Facebooks. E eu vou ver se eu consigo aí judicialmente aí resgatar algumas páginas que foram bloqueadas pelo Facebook. Eu ainda estou para entender porque essa perseguição, para mim isso é censura. Mas a gente vai tocando o barco aí, né, meu bem? Então, pessoal, agora eu vou cuidar porque vou ter que trabalhar. Porque eu, diferente desses políticos que não trabalham, eu trabalho. Então, vou já pegar aqui as minhas coisas, pegar o ônibus e vamos para Fortaleza, o Iguatemi, olha a distância, para trabalhar aí, depois lá para, não sei nem que horas que eu chego em casa, para ser exato. Mas a gente vai ficar fazendo o trabalho e conto com o apoio de vocês tudinho aqui para poder me passar as informações. A maioria dos vídeos que eu vou fazer são informações que as pessoas trazem, a gente vai abrir, né, um espaço crítico aqui e democrático para a gente poder ter esse processo de conscientização na sede e nos distritos. Então, no mais, valeu pessoal, abraço, fui!